Eu senti falta de imagens do Kaique. Será que o Mauricião separou alguma coisa pra gente aí do Kaique? Queria ver. Tivemos pouquíssimas imagens do Kaique, né? Porque o Kaique ficou no segundo confronto e eles concentram as imagens tudo no primeiro confronto. Deixa eu ver se o Mauricião me fala se tem alguma coisa aqui, porque o Mauricião tá aqui ao vivo acompanhando a gente. Vamos ver se ele escreve alguma coisa aqui. Mas, de qualquer forma, essas são as pontas aí da Men's Physique. Tem alguma consideração final para falar sobre a Men's antes de a gente entrar na Classic, Edu? Cara, falando um pouco do Kaique, cara, ele que ganhou um show uma semana antes do O Mr. Maurício falou Olímpia. assim que separou algumas fotos. Santista, tenta achar alguma coisa ó. de fotos, por favor. Ele e Edivan. Ele ganhou um show uma semana antes do Mr. Olímpia sem finalizar. Ele não fez a finalização, venceu, garantiu a vaga dele pro ano que vem já. Então isso dá um conforto maior para ele poder trabalhar. Ele que compete amanhã, né? Aproveitou aí, vai competir amanhã na Romênia também. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, nessa pose, eu não sei se é encaixe de pose, Júlio, Edu, mas eu tenho certeza, eu garanto para as pessoas, o superior de peitoral do Kaique é muito mais arredondado do que o que aparece nessas poses. Vocês concordam? Vocês Sim. conhecem o físico daí quando viu o Kaique? Ele parado com a mão pra baixo já O fica melhor superior que de isso. peitoral do Kaique é muito maior do que esse. Eu não sei se é uma questão de encaixe de pose ou se o treinador dele ainda vai acertar esse carb up, o que que é. Mas essa porção clavicular, essa região superior e até a porção externo-costal ali, ó, essa porção no miolo do peitoral, essas duas porções, elas são mais arredondadas. Observa que, por exemplo, o peitoral do Ed, ele olha como ele tá bem mais arredondado, mais preenchido e mais compactado entre anterior de ombro e superior, ó, formando uma placa, que é o que a Men's pede. O anterior de ombro e o superior de peitoral, ele tem que vir num posicionamento só. Do Kaique, a gente percebe que ele tem uma projeção de anterior de ombro, que é a porção frontal do ombro, depois o superior do peitoral dele desce um pouco e fica numa porção mais rasa, se você comparar com a região mais baixa do peitoral. Só que o Kaique, quando você olha nos vídeos de atualização, ele tem um superior de peitoral muito mais arredondado. Eu tenho a impressão que ele tá tentando mostrar mais os ombros. Também pode ser uma questão de pose, sabe? Ele tá Será que ele tá fazendo uma adução muito grande do ombro? Me parece. E isso traz, ó. Aí o que? Ele traz projeção de ombro. Vem aqui em mim, por favor, E Santista, perde por favor. o peitoral. Rapidinho aqui, ó. Deixa aí. Ele de repente faz isso, aí ele abre a dorsal, certo? O ombro projeta pra frente. O problema é que ele perde extensão de peitoral, onde se ele fizesse assim, pode ser pose. Que é o caso do Edivan. O Edivan tirou um pouquinho do deltoide e jogou mais pro peito. Eu acho Exato. Joga lá na imagem de novo, por favor, Santista. Tem uma questão de postura aí também. Ó. Eu acho que o Edu matou a charada, cara. Dá pra ver no braço do Kaique que ele tá fazendo uma extensão da dorsal dele, só que essa extensão da dorsal dele perde a ativação de peitoral. E uma leve flexão de coluna também, que Essa ele faz flexão de isso. coluna. Essa flexão de coluna tira totalmente a sua extensão do peitoral, né? Sua tensão do peitoral. Já o Ed não. O Ed abre e ele estufa o peito. Pode fazer sentido isso. Porque, de fato, na imagem, me dá uma sensação de Kaique com um peitoral superior, mais vazio do que o Ed Palmeira. Eu acho que tem, não sei, eu não sei, não consigo afirmar, mas que tem uma questão aí de postural, tem. Da mesma forma, na pose de baixo, o Edivan, ele tá fazendo uma extensão maior do tronco, ó. Ele coloca Alongando o peitoral mais, né? mais alto e o Kaique, ele bota o peito mais para baixo, ó. Ele tenta projetar um pouco até a coluna para trás, fazendo hiperextensão. Ambos ali estão tentando ativar os músculos das costas como se fosse um pullover, né? Contraindo no ponto final ali do pullover. A diferença é que um com uma extensão, com os braços mais abertos, fazendo uma projeção do latíssimo do dorso maior, né, Júlio? Sim. E o outro com uma extensão menor. Eu tenho a impressão que o Kaique de costas, ele tá tentando trazer um pouco mais de detalhe pra dorsal dele, até pela posição Exato. das mãos mais baixas, ó, fazendo uma remada. sabe? Uma remada, um pullover ali no final, ali. Fazendo o final de um pullover. Mas eu acho que se De um fosse pull down. Pull down, Eu melhor. acho que se fosse pra apontar alguma coisa no físico do Kaique, eu acho que a dorsal, eu acho que era o ponto a ser batido, né? Acho que de frente ele tava incrível, eu acho Tava que ele tava incrível. até destoando no confronto dele, sabe? Uma linha de abdômen maravilhosa, Não, né? Que impressionante. linha de abdômen. Essa pose do Kaique de costas não consegue mostrar o tanto de detalhe que o Kaique tem. Eu tava treinando com o Kaique um dia antes, cara. As costas dele estavam totalmente fibradas.
Mas na hora ali no palco, eu não sei o que aconteceu, que ele Olha não só. conseguiu mostrar o que ele mostra de frente com facilidade. Olha isso, ele é Olha assim isso. de costas também, cara. Totalmente estriado. A questão é, esse nível de estriamento absurdo do Kaique é o que os árbitros querem? Será que os árbitros estão levando isso em consideração? Ou, por ser uma categoria comercial e estética, eles estão muito mais preocupados em outras proporções do que num hardness de condicionamento? Aí é a questão de entender o feedback dos árbitros. Pode falar. Perdão, o Tyler falou sobre a Open e disse que vai falar sobre Classic e Men's. Isso. Quem sabe ele não converse sobre a Men's e diga o que eles estão buscando na Men's pro próximo ano. Até porque quando a gente faz um comparativo que fizeram isso na internet, eu achei bem válido. Colocar o Buendia contra o Kaique. E você vê que o físico do Kaique é um físico muito mais hard do que o do Buendia. Muito mais condicionado. Muito mais condicionado. E o Buendia ficou em 8º e o Kaique em 12º. Agora, a nossa visão sempre vai ser tendenciosa a gostar de mais músculo, de mais fibra. Então a gente consegue enxergar o Kaique melhor. Eu enxergo. Agora, quando que o árbitro falar, é que nós teremos uma boa base para entender o porquê que o Jeremy ficou na frente do Kaique. 4 posições. Por isso que eu sempre repito, categoria mais subjetiva e difícil de interpretar e entender é a Men's Physique, cara. Acho que a Men's Porque é metade do corpo que você tá julgando. É, isso. Jogando metade do corpo. Poucas poses, né? Pouquíssimas poses, frente e costas. Eu olho, por exemplo, 2 físicos muito diferentes. O Ed e o Kaique. 2 físicos muito E diferentes. uma outra coisa, né? Uma outra coisa que eu percebi também, não sei vocês. Eu vi o Kaique como um dos maiores no palco. Kaique tava bem no palco. Tamanho, assim. Cara Exato. grande. Até porque é alto, muito alto. Alto. Bom, Ed Palmeira, eu vi em alguns comentários algumas pessoas falando que ele perdeu um pouco de linha de cintura, que ele achou, o pessoal achou que a linha de cintura dele veio um pouco maior. Talvez isso também seja fruto de um desenvolvimento muscular maior. Talvez para ganhar mais músculo, ganhar mais volume seja isso. Eu, no lugar do Ed, ia nos árbitros, pegava minha foto de 5º colocado, pegava minha imagem de 11º colocado, entregava para os árbitros e pedia, falava assim, esse físico ganhou 5º e esse físico ganhou 11º. Esse físico aqui do 5º colocado vence esse 11º? Se o árbitro falar assim, eu prefiro o seu físico do ano passado do que esse, então muda a estratégia. Concorda? Concordo. Muda a estratégia porque, cara, eu preciso evoluir. Eu no lugar do Ed, eu iria no árbitro e falava assim, eu preciso entender porque eu caí de 5º para 11º. Foram os meus oponentes que vieram numa evolução maior ou eu que não trouxe a evolução que vocês queriam pro físico? Para poder acertar a linha de trabalho, entendeu? Para não correr o risco de no ano que vem perder mais posições. Eu acho que a linha de cintura foi fundamental para ele ter ficado nessa posição. Vitor Chave também perdeu posição. Vitor Chave ficou em 9º. Ficou em 9º. Perdeu pro Poitvan. Poitvan ficou bravo. O rapaz que gerou a expressão V-tape dramático, que é o Jeremy Poitvan. Foi esse. Foi esse cara, ele chegou pros brasileiros e falou assim, calem a boca e parem de ficar chorando. Aceitem os resultados. Porque o brasileiro, ele vai mesmo, né, velho? E devem ter botado um monte de comentário na postagem dele, porque ele ficou à frente de vários brasileiros, como Vitor Chaves, Kaique Pro, Vini Matheus, que ficou bem para trás, o próprio Ed Palmeira. Então, acho que todos esses atletas que ficaram lá para trás, brasileiros, geraram indignação dos brasileiros. Os brasileiros foram para cima da rede social dele e ele ficou muito puto. Cara, Tá mas aí, ó, eu ele é uma acho- explicação, ó. Costas rasas, não tem nenhumas costas, tipo assim, cadê a parte baixa das costas dele? Não. Cadê não o é forte. preenchimento dessas dorsais? Só que ele tem o tal do V-tape dramático. A cintura dele é ridícula, cara. Olha a cintura desse cara. E o peito é muito cheio. Né? E um peito muito cheio. O formato do peitoral dele é feio, é bicudo pra baixo. Apesar que melhorou, era pior. Alongado, né? Um peito Alongado. comprido. Mas ele tem um peito muito cheio, uma cintura muito fina. Ficou na frente da maioria, de todos os brasileiros, né? Da maioria, só não ficou na frente Do Diogo só. Não, e do Vitor, né? E do Vitor. O Vitor ficou em 9º, verdade. Ele só não ficou na frente do Vitor e do Diogo. O resto, o Vitor ganhou dele. E aí eu olho isso aqui, vê se vocês têm a mesma interpretação que eu. Vitor na frente de Kaique, muito mais condicionado do que o Vitor. Muito mais condicionado que eu, muito mais definido, muito mais seco, muito mais estriado.
Vitor na frente de Ed. Ed muito mais definido, muito mais seco, muito mais estriado do que Vitor. E eu vejo o Poitevin com dois físicos muito parecidos. Esses dois são muito parecidos. Apesar de eu gostar muito mais do Vitor Chaves, mas olha o peitoral, muito mesmo formato dorsal. O que eu vejo? Eu vejo que não é definição, não é estriamento. É o quê? É cintura fina, cintura pélvica fina, né? Cintura escapular a proposta larga. Da categoria, né? Proporções, que nem o Edu falou. Eu vejo que é proporções. Eu vejo proporções. E aí, se é proporções, o que eu vou entender? Eu vou entender que não adianta eu ficar lá sacrificando o físico para ficar fibrado e estriando. Eu tenho que fazer um trabalho para deixar minha cintura cada vez mais fina, olhar meu físico e falar assim, aonde eu posso trabalhar esse superior de peitoral para ele ficar um pouco mais cheio? Cara, é uma categoria complicada porque o fator genético, o teu biotipo é um fator determinante, por mais que tu entre com condicionamento. Tu acabou de dar o exemplo, talvez o Kaique entrou no máximo de condicionamento que ele poderia, mas ainda tem algumas questões que são questões pessoais, individuais, estéticas, o formato do músculo. Eu acho que é bem complicado. Olha o Buendia. Buendia tá longe de ter a definição do Kaique e do Ed. Cara, eu só vejo uma explicação. Nem os oblíquos deles apareciam como antigamente. Eu só vejo uma explicação para ele estar aí top 8, cara, pelo fato de ele ter sido por muito tempo a referência dessa categoria. Só isso, cara. Ou, como você também disse, proporção. Porque, cara, uma coisa é fato. Ele tem largura entre os ombros absurdas, com uma largura de cintura muito estreita e um peitoral muito cheio. Mas ele já não é mais o mesmo, né? Não, tanto que foi em 8. Tem mais alguma imagem? Olha lá, ó. Diogão. Se fosse o que ficou em sexto, tem mais volume. Então não é só volume o critério. Não. Mas olha a cintura do sexto. Olha lá, todos eles, sem comparação, cintura microscópica. E cintura largura entre os ombros grandes. É aquilo que o Edu falou, as proporções. Eu tô vendo as proporções reinando aí. Mais uma. Eu vejo um peitoral mais preenchido também. E uma largura muito grande. Apesar que esse ombro do Eubanks é muito esquisito, cara. Tá estranho demais, viu? Mais uma. E aí? Aí você vê um Ryan Terry que não tem nada a ver com nada. Não. Tipo assim, na onde que ele tem uma cintura fina, Ryan? Perto dos outros? Ele tem até uma diástasezinha ali. Tem um pouquinho, ele tem uma diástase ali, ó, o abdômen dele abrindo. Ele tem uma diástasezinha, uma cintura escapular que não é muito grande. Ele tem uma linha de cintura que não é de longe a mais fina. Aí você vê um cara que não tem nada a ver. De costa dorsal dele não tem um desenho bonito, ó. Não é um V-shape. Beleza por beleza, o Brandon tem mais beleza física do que o dele. Ele não tem V-shape, o Ryan. Assim, é meio estranho o físico dele. Sei lá, cara. Tipo assim. É difícil. Tipo assim, o cara tem que fazer dieta, o cara tem que treinar e tem que chegar e falar assim, cara, não tem ideia de colocação vou ficar. É um pouco isso, cara. Tipo, não tem ideia. Vamos ver o que os árbitros querem hoje. Cara, eu sei que se a gente jogar no jogo do bicho é mais fácil de acertar do que acertar as posições da mens. Na mens. Porque categoria é difícil de julgar, viu? Lembra daquele podcast que nós fizemos? Eu e o Pacho acertamos do primeiro ao quinto da Open, que a gente achou que era o Derek que ia vencer, lembra? A gente acertou do primeiro ao quinto. Eu e o Júlio acertamos do primeiro ao quinto a Classic. Aqui a gente não acertou um, velho. Eu e o Júlio acertamos do primeiro ao quinto na Classic. Eu e o Pacho acertamos do primeiro ao quinto da Open antes do campeonato começar. Sim. E aqui a gente não acertou um. Mas não tinha como falar que o Ryan ia ser campeão. É impossível falar isso. A gente não acertou um, Julião. Não tinha como. Nós falamos que o primeiro ia ser o Kyron, o segundo o Eubanks. Esquece. Ou seja, prepare-se para mens, mas entenda que a categoria realmente pode ser que o improvável aconteça nessa categoria. Eu acho que o Diogo tá jogando o jogo certinho, porque quando ele vê o Eubanks sendo campeão e os caras cada vez maiores, ele procurou ficar na linha, preservar a linha dele. Por isso que ele tá tão animado agora com a vitória do... Esqueci o nome dele. Ryan Terry. Ryan Terry. Então, assim, porque ele finalmente conseguiu ver um cara que se encaixa um pouco mais, porque ele poderia facilmente, de um ano para o outro, querer botar mais massa muscular, perder a linha de cintura e ficar muito parecido com os outros caras. Então, a gente sabe que não é uma questão de volume muscular, é uma questão de proporção. Então, acho que é botar volume no lugar certo e
e trazer o condicionamento para que valorize essas proporções. Não tem outra explicação para isso. Ou seja, o Diogo continuou apostando na linha, na proporção, e tá aqui claramente que é linha e proporção que tá mandando essa categoria, cara. O que ele deve ter escutado, cara, tu precisa ganhar mais volume, tu precisa ganhar mais volume. O que ele deve ter escutado, cara, a gente que é atleta sabe que a gente ouve muita coisa. E para ele Especialista é o que mais tem, né? Para ele permanecer no caminho dele ali anos e anos, cara. Então eu acho que ele tá feliz por isso, por apostar no caminho e ver que é esse o caminho certo, entende? Faz todo sentido.